Entenda-se pelo contexto da história, as histórias bíblicas, Jacó passou 20 anos trabalhando de forma injusta. Imagina, irmãos, trabalhar todo esse tempo e não ter nada. Não ter uma casa, não ter móveis, não ter nada para a sua família. E aonde então Jacó ele despertou, né? Veja que pela leitura que nós fizemos, ele falou assim: e quando é que eu vou trabalhar pela minha casa? Quando é que eu agora vou trabalhar para mim? Para mim ter o salário, para mim ter o sustento, para mim ter aquilo que eu quero desfrutar com a minha família. Então, se a gente, irmãos, olhar aqui para os pontos que essa leitura nos mostra, são coisas profundas que, aplicando para os dias de hoje, nós observamos que quantas são as pessoas que estão vivendo desta forma? Como Jacó, claramente, não os 20 anos, mas tem gente trabalhando aí 10, 5, um ano ou mais ou menos tempo, mas está de uma forma injusta, né? Quantas pessoas não têm reconhecimento, não têm dignidade, até no trabalho que ela faz, naquilo que ela exerce, e isso vai, irmãos, trazendo frustração, decepção, isso vai trazendo um mal tão grande para a pessoa, que se ela não despertar, se ela não reagir, aquilo vai consumir ela, aquilo vai acabar com a vida dela. E eu creio, irmãos, que assim como Deus honrou Jacó, nós estamos vendo aqui a parte final, o resultado foi que Jacó se tornou muito rico. Agora, não fique olhando propriamente na riqueza de possuir, né, ter muito dinheiro. Veja as riquezas que Deus proporciona. Até dizia ontem, né, na aula, irmãos, quantas pessoas que às vezes aí tem tanto dinheiro, mas não tem saúde. Tem muito dinheiro, mas não tem paz no coração. Tem muito dinheiro, né, e não tem uma verdadeira felicidade. E pelo contrário, a pessoa ela vive irritada, ela vive preocupada, ela vive, né, ali perturbada de tantas coisas que foram acumuladas, e ela, mesmo com todo o dinheiro, ela não consegue resolver a sua vida, porque, né, não é sobre o dinheiro, né? A gente tem que entender que é a bênção de Deus, é o que nós precisamos aqui focar, é o Senhor que nos abençoa, é Deus que faz mais do que pedimos e mais do que pensamos. Para quem gosta de marcar a mensagem, marca aí: Deus vê o seu trabalho quando ninguém está vendo. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado, perto de você? Diga: Deus vê o seu trabalho, mesmo quando ninguém está vendo. Amém? Então veja só, olhando para esse princípio, Jacó estava, irmãos, trabalhando, foram aí 20 anos, né, sendo explorado pelo Labão, e a Bíblia nos mostra que claramente Deus estava observando a cada dia, Deus estava vendo a cada lágrima derramada, Deus estava vendo a cada esforço aplicado, Deus está vendo, né? Deus vê o que ninguém enxerga, o que ninguém vê. A recompensa, irmãos, nós temos que entender que a recompensa não vem do homem em si. Claro que Deus usa o homem para nos abençoar, mas nós temos que entender que a recompensa, ela passa pelo homem, mas vem de quem? Vem de Deus, vem do Senhor. Amém, igreja? Diga comigo: a minha recompensa vem de Deus. Amém? Então, quando nós entendemos isso, nós vamos então, irmãos, se posicionar, como o Jacó despertou. Até então, né, esse todo o tempo, ele trabalhando, ele se esforçando, e vendo que através dele, Labão estava prosperando, sendo mais rico cada vez mais, e ele não tendo nada, ele entendeu: a bênção está vindo de Deus através de mim. Eu tenho sido um canal de bênção para Labão. Agora eu também quero desfrutar dessa bênção que Deus tem então abençoado Labão através da minha vida. E aqui eu quero, irmãos, deixar bem claro para a igreja. Volta a ler comigo novamente a parte final do verso 27. O próprio Labão reconheceu isso. Tenho experimentado, né? Pode deixar essa versão aí, Oscar, que eu vou olhar nela também. Veja que ele está falando assim: eu tenho experimentado, eu tenho visto. Labão está respondendo Jacó e está dizendo, olha na versão aí: se mereço seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Olha só, irmãos, né? A recompensa de Deus vindo para Labão por causa de quem? De Jacó. Então, é algo que a gente precisa procurar, irmãos, entender, mesmo muitas pessoas não entendem isso, né? Mas procurar entender que você é um canal de bênção. Você é uma ponte, onde Deus te usa para, né, alcançar o outro lado, alcançar a outras pessoas. Claramente, não é só para ser uma ponte, um canal de bênção, mas também para você ser abençoado, para você ser também recompensado. Amém, igreja? Então, Jacó foi ali, né, fundamental, foi um instrumento, uma ponte de Deus para abençoar Labão.
Agora, olhando para esse princípio, olhando para essa né, partida de pensamento aqui, a gente vê outros exemplos. Podemos aqui ver, irmãos, não sei se você lembra lá no livro de Ruth, a Bíblia fala que Ruth trabalhou recolhendo sobras. A Ruth teve um trabalho onde ninguém valorizava, ninguém, irmãos, via, mas Deus estava vendo. E se olharmos para isso, todo o trabalho que Ruth fazia, todo o esforço que ela estava ali, né, dedicando, aplicando o seu coração, o que a gente pode ver como recompensa da parte de Deus na vida da Ruth? Ela entrou na linhagem de Jesus. Para alguém pode dizer assim, isso não significa nada. Claro que tem um significado importante. O trabalho dela, onde os homens não reconheciam, onde os homens não valorizavam, Deus estava vendo. E fez com que então, né, a gente vê ali, irmãos, olha a linhagem da Ruth, ela, né, veio então da linhagem onde Cristo chegou. É uma grande recompensa da parte de Deus. Outro exemplo, a gente sempre fala, você há de lembrar agora, Davi cuidava das ovelhas do pai, escondido ali, né, atrás das malhadas. Vê que quando Samuel vai chegar para ungir o novo rei, Davi estava trabalhando, e nem os irmãos e nem o pai sabiam onde Davi estava, mas Davi estava trabalhando, né? E aonde a Bíblia nos mostra, irmãos, que aquele trabalho fiel que Davi estava aplicando fez com que ele fosse ungido e logo posteriormente se tornou o segundo rei de Israel. Então existe recompensa na nossa fidelidade. Quando nós somos fiéis a Deus, irmãos, continue trabalhando. Não fique observando, mas ninguém me valoriza, ninguém me reconhece, ninguém vê o que eu estou fazendo. Deus está vendo. Deus vê o teu esforço, Deus vê o seu trabalho, Deus vê as suas lágrimas derramadas, que no trabalho, né, por tamanha injustiça, perseguição, luta, confronto, ali você tem, irmãos, enfrentado tanta coisa, Deus está vendo tudo isso. E Ele tem olhado para você, e diante, irmãos, do seu posicionamento, pode esperar, aguarde, a recompensa vai chegar. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto, diga assim, Deus vai te recompensar. O seu trabalho não é em vão. Diga assim, as pessoas podem até não te valorizar, te reconhecer, mas Deus vai te recompensar. Amém? Outro ponto que me chama a atenção aqui, olhando ainda para Gênesis 30, pode aqui, irmãos, ver comigo novamente, no versículo 30 também, né? Capítulo 30, verso 30. Aqui na parte final, está escrito assim, o Senhor tem abençoado por meu trabalho. O Senhor tem te abençoado por meu trabalho. Agora ele está falando para Labão, pois quando hei de trabalhar também por minha casa? Aqui é um posicionamento. Aqui, irmãos, é uma decisão que ele tomou naquele momento para então deixar, né, aquela condição de que não tinha nada. É claro que cada um precisa, irmãos, olhar para a sua vida, mas eu acredito assim que sempre tem alguma coisa que pode melhorar. Nunca esteja, vamos dizer assim, não com um olhar de orgulhoso, jamais. Mas nunca esteja, irmão, satisfeito, no sentido assim, Deus pode mais. Né? Veja que Davi, claramente, não faltava alimento, ele estava se alimentando, tinha roupa, tinha o seu momento, mas não tinha, irmãos, algo que ele queria à parte, para sua casa, para sua família, para, né, poder desfrutar. Então veja assim, estava bom, não estava legal, né? Mas ele falou assim, agora eu vou trabalhar para a minha casa. É um posicionamento, ele está dizendo agora que eu quero conquistar, quero possuir, quero ter as coisas para a minha casa. Onde a gente vê que é um posicionamento. Vai fazer, irmãos, toda a diferença na sua vida. Onde quando nós, então, se posicionamos diante da fé, diante das atitudes, Deus opera. No verso de número 38, onde eu quero ler aqui também, você vê que do 30 até o 37, pode depois observar, o Labão tentou convencer Davi, não, agora eu vou te dar um salário, pede o teu salário que eu te darei. O Davi já agora posicionado, ele está decidido, irmãos, a agir pela fé, agir agora, né, na direção de Deus, para não ser mais enganado, para não ter mais, vamos dizer agora, porque estava tendo ali vou usar essa palavra, não é uma propina, não, agora eu não posso te perder, né? Eu sei que o Senhor tem me abençoado por tua causa, né? Olha, pede o teu salário que eu te darei, né? Agora o Labão ele despertou e falou assim, eu não posso perder Davi, e o Davi entendeu, não, se até aqui você não reconheceu, não valorizou, agora a partir desse momento eu vou agir na fé, e Deus vai fazer justiça. Deus, ele entra, irmãos, aqui com o posicionamento de Davi, diante da fidelidade que Davi, o Jacó, né? O Jacó estava ali se posicionando, e a Bíblia nos mostra que é uma atitude de fé. Olha aí no 38. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água.
aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. Aqui, é claro que é uma inspiração, porque ele já tinha falado com Labão, que ele continuaria cuidando do rebanho do Labão, mas agora ele iria também fazer o seu salário. E aqui, irmão, se a gente olhar aqui, veja só, lá nos canos das pias, aonde o rebanho ia para beber, para comer, para se alimentar, o Jacó, né? O Jacó, ele faz um posicionamento de fé. É claro que não está escrito ali, mas é uma inspiração, eu acredito desta forma, né? Olhando para essa visão que estamos aqui refletindo hoje. Toda vez que o rebanho vinha nessas pias, nesses canos para beber, eu acredito que o Jacó estava ali orando, determinando: Senhor, eu creio que a minha vida vai mudar. Oração. Porque, né, irmãos, sempre vinha. Mas a partir desse posicionamento, aonde eu acredito que ele está agora orando: Senhor, eu não vou ser mais enganado, Senhor, não vou ser mais injustiçado, Senhor, não vou ser mais explorado, Senhor, abençoa o meu trabalho. Irmãos, oração, né? Diante do seu trabalho, precisa ter oração. É claro que não é todos, mas sempre tem gente que vai para o trabalho sem fazer uma oração sequer. Tem gente que, mas eu acordei tarde, atrasado. Se programe, acorde mais cedo, ore, tendo a condição lá no teu trabalho, irmãos, abençoa o lugar do seu trabalho, abençoa o ambiente do seu trabalho, abençoa as pessoas que vão trabalhar com você. Se você é vendedor ou trabalha com clientes, as pessoas que vêm, Senhor, não sei quem vai vir hoje, mas abençoa esta pessoa que virá. Aqui, irmãos, a Bíblia está nos mostrando claramente que ele está se posicionando diante do ambiente de trabalho que estava sendo criado ali, agora para ele poder, então, irmãos, deixar aquela vida de atraso que ele teve por todos esses 20 anos, sendo enganado, sendo injustiçado, sendo explorado. Os rebanhos não estavam vindo ali beber água só por vir, como de costume outras vezes isso acontecia. Agora ele está posicionado. Eu acredito sim, Senhor Deus, aqui está, Senhor, a provisão, aqui está o meu salário, aqui está aquilo que o Senhor vai usar para me abençoar. Oração. Irmãos, a vida do cristão precisa ter, né, oração embutida, tem que ter. A oração é o oxigênio, irmãos, para tudo na vida. Tem pessoas que elas querem vencer sem oração, não vence. Existe uma batalha espiritual, existe confronto, existe barreira, existe, né, as adversidades que só vão ser rompidas, só vão ser, irmãos, tiradas do nosso caminho através da oração, através do poder de Deus. E eu vejo aqui ele apresentando o que tinha. Eu vejo aqui ele então colocando: Senhor, é o que eu tenho, Senhor, é o que vai ser meu, Senhor, é o que daqui vai vir o meu sustento. Olha o que aconteceu no 39, após ali esse posicionamento de fé, de oração. No 39, o que está escrito aí? Veja que no 38, a Bíblia fala que ele então saiu da condição de desespero e entra na fé, ele apresenta o que tinha, o que era agora dele, e no 39 eu vejo Deus respondendo. O impossível começa a acontecer. O que aconteceu aí no 39? Pode mudar a versão, Oscar, por favor. Olha aí: concebia o rebanho. Agora, igreja, quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, olha agora, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Isso é resposta de oração. Isso é resposta, irmão, de quem decidiu lutar com Deus agora ao seu favor. E aqui a gente vê, irmãos, que agora, a partir desse momento, com a resposta de Deus para a vida de Jacó, as coisas começaram a mudar. Se olharmos para outros exemplos, seguindo essa linha de raciocínio, veja que Jó, ele havia perdido tudo. Mas, irmãos, o Jó nunca deixou de orar, nunca deixou de buscar a Deus, nunca deixou de se envolver com o Senhor. E o que aconteceu na vida de Jó? Deus restituiu em dobro tudo que ele havia perdido. Oração. Se olharmos para outro exemplo, Neemias, se você olhar, irmãos, no livro de Neemias, oração. E além da oração, Neemias ainda propôs jejum. Oração e jejum. Neemias trabalhou, irmãos, sobre ataques, adversários, pessoas que diziam: vocês não vão conseguir reconstruir, levantar o muro, a cidade, não, isso é perca de tempo. Vinha oposições, mas Neemias estava orando. E você sabe o resultado: terminou aquela grande obra que ele havia começado. Aquele trabalho que ele havia feito, inicialmente, ele concluiu. Outra coisa, irmãos, quantas pessoas que começam e não terminam? Começa até bem e não termina. O caso do Neemias, eles começaram, veio os ataques, veio as batalhas espirituais, veio ali as pessoas confrontando, ofendendo, ferindo, mas mesmo assim, ele permaneceu, ele terminou o que havia começado.
Nós precisamos entender, irmãos, que aquilo que começamos, precisamos terminar. A desistência acaba nos marcando de uma forma negativa no mundo espiritual. Às vezes a pessoa fala assim, mas é só um curso, eu comecei, parei. Irmãos, no seu currículo espiritual vai estar ali aquela mancha de desistência, né? de você ter abrido mão. Não estou falando só de curso não, é para tudo na vida. Através da fé, através de um relacionamento, casamento, através de um posicionamento, em tudo. A desistência sempre vai estar nos manchando de forma negativa na vida espiritual. E nós precisamos estar, irmãos, posicionados, dizendo, eu não vou desistir. Porque se você olhar, irmãos, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que a maior parte é Deus insistindo ao seu povo a continuar. Insistindo ao seu povo a persistir, né? a ter ali, irmãos, um posicionamento de, olha, não para não. Continue, clame mais. Lembra do Bartimeu? A multidão tentava parar Bartimeu. E o que ele fazia? Clamava cada vez mais. Quando vem as coisas para te parar, irmãos, clame cada vez mais. Senhor, não vou parar, não vou desistir. Eu não vou abrir mão daquilo que eu comecei a fazer. Pedro trabalhou a noite toda. No caso do Pedro ali, você sabe que ele teve uma palavra. Jesus deu uma palavra a ele. Vai, lance ao mar ali novamente. O Pedro até disse assim, mas Senhor, já trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, nada pegamos. E aí o Pedro, mesmo pela sua própria vontade, ele não queria ir, mas ele disse assim, pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor manda, eu irei. Então o caso do Pedro aqui, ele teve, irmãos, uma palavra. Então veja que aqui o que Deus está nos mostrando, o que a gente precisa ter é uma vida de oração e sempre uma palavra de Deus para nos ajudar. Precisamos estar, irmãos, com a palavra de vida eterna guardada no coração. Precisamos estar com a direção de Deus para a nossa vida. Veja que Pedro havia trabalhado a noite toda, não tinha resultado, estava todos ali decepcionados, cabeça baixa, mas com a palavra, com a direção, Jesus então ali motivou ele, encorajou ele, ele foi mesmo não querendo, fez o que o Senhor Jesus havia dito. E o que aconteceu naquela pescaria? O próprio nome fala, a pesca maravilhosa. Pescou de uma forma abundante, onde o Senhor ali foi glorificado. Eu quero terminar essa explicação inicial aqui, irmãos, que a injustiça, se você está sendo injustiçado, toda injustiça, ela não cancela a promessa que Deus tem para a sua vida. Amém? Porque tem gente que fala assim, mas eu estou sendo muito injustiçado, muito perseguido, maltratado, as pessoas não veem o que eu estou fazendo. Irmãos, nada disso vai cancelar a promessa que Deus já liberou para a sua vida. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto, diga assim, nenhuma injustiça cancela o que Deus te prometeu. E o que Deus te prometeu, irmão, se você permanecer no propósito, vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Vamos para outro texto aqui. Eclesiastes capítulo 2, o verso 9 e 10. Vamos ler aqui. Eclesiastes, pode deixar já a NVT para a gente já ganhar tempo aqui. Aqui nós vamos ver Salomão falando, irmãos, de que quem persevera vive a recompensa. Claramente, olha só, quem persevera vive a recompensa. Os textos que eu citei anteriormente, insistência, perseverança, é a pessoa ir adiante, mesmo com a sua própria vontade de querer parar, não, eu vou insistir mais um pouco. E Salomão aqui está nos mostrando, irmãos, que diante de toda a perseverança, ele pode viver a recompensa de Deus para a sua vida. Vamos primeiro para a leitura aqui, depois eu volto a explicar. O Salomão está dizendo assim, tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer. Agora, igreja, a recompensa por meus esforços. Então, desse texto aqui, a gente tira a inspiração que existe recompensa para o trabalhador que persevera. Existe recompensa, irmãos, para quem insiste. Tem gente que ainda acha ou acredita que dinheiro cai do céu, a recompensa cai do céu sem a pessoa fazer nada. Isso é ilusão, isso não vai acontecer. A recompensa por todo o meu esforço, por todo o meu trabalho. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que estar ali fazendo aquilo que você está como designado a fazer. Faça, trabalhe. A Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, que com essa recompensa, Deus deu a ele a condição de que tudo que ele desejava, entenda que esse desejo aqui, eu fico imaginando aqui, pensa aí agora em uma comida que você gosta.
um alimento que você gosta. Olha, desejei comer essa comida. E o que o texto fala? Ele teve. Sabe, irmãos, tem gente que tem desejo de comer algo diferente e ela não tem essas condições. Ela não pode porque não tem, né, o recurso. O Salomão está dizendo assim, com o meu trabalho, Deus me recompensou. E o que eu desejei comer, eu tive. O que eu desejei. Não me neguei prazer algum. Comida. Imagina aqui também roupa. Né? Não tinha carro na época, mas o que eles tinham, né, eu acredito, cavalos ou coisas da época, né? O que eu queria, como recompensa do meu trabalho, eu nunca me privei. Eu nunca fiquei sem então desfrutar da recompensa do meu trabalho. Tem gente que às vezes ela trabalha tanto, né, mas tanto mesmo a vida toda, mas ela não tem recompensa do seu trabalho. Reveja os conceitos, reveja onde você está errando, porque, irmãos, biblicamente é para você ser recompensado, é para você poder então desfrutar dessa bênção sobre a sua vida. Olha só, a Bíblia fala aqui também Isaac, lá em Gênesis 26, não precisa abrir a Bíblia, mas Isaac ele trabalhou em um tempo de crise, em um tempo difícil. E a Bíblia diz que diante do trabalho, Deus recompensou ele. Lembra da recompensa? Qual foi a recompensa para Isaac? 100 por 1. E o Senhor me abençoou 100 vezes mais. Olha a recompensa. Né? Então veja aqui, irmãos, quem planta, quem trabalha, mas é crise, é dificuldade, é problema. Todo lugar vai ter. O ambiente, irmãos, sempre vai ter um levante, sempre vai ter uma batalha que precisa ser travada, precisa ser vencida. Não pense você que vai ter um lugar que você vai começar a trabalhar e que se tem pessoas ali, elas não vão se levantar contra você. Vai ter cliente, vai ter patrão, vai ter colega de trabalho, vai ter sempre alguém ali no seu calcanhar. Ou muitas vezes até fazendo algo para puxar o seu tapete, para te derrubar, para você sair de cena. Mas Isaac estava ali trabalhando. E se você pegar o texto que eu estou citando aqui de Gênesis 26, os filisteus invejaram o Isaac. Mas mesmo assim ele continuou trabalhando. Os filisteus estavam tapando os poços que Isaac tinha aberto. Né? E ele continuava trabalhando. Veja que ele irmãos, né, perseverou. Ele vai adiante. Então quem persevera sempre vai ser recompensado. Outro texto sobre perseverança. Lembra da história de Noé? Noé construindo a arca, né? Foram ali anos e anos sem ver o resultado, porque havia uma promessa que Deus havia falado com o Noé, mas ele não via resultado nenhum. Foram anos e anos trabalhando e no final a gente vê que Deus salva Noé e toda a sua família. Olha a recompensa, salvação. Né? Eliseu também, irmão, serviu fielmente Elias, né? E a gente vê que recebeu ali a unção dobrada. Então, para quem permanece, para quem persevera, sempre vai existir recompensa. Amém? Outro texto que eu quero citar aqui, Salmo 58, o verso de número 11. A recompensa de Deus é para todas as áreas, não é só o financeiro. Deus recompensa você no seu trabalho, Deus recompensa você na sua fidelidade, na sua perseverança, na sua obediência. Em tudo, Deus tem a bênção para te entregar. Deus recompensa em dimensões que você nem imagina. A bênção de Deus é para todos. Encontrarei Salmos 58, 11. Está escrito assim: então, por fim, alguém dirá, de fato, há recompensa para o justo. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Então veja que existe uma certeza, irmãos, que não falha, que existe recompensa. Esse há do verbo haver, né? Existir. Existe uma recompensa para o justo. Aqui eu quero terminar, irmãos, porque tem muitas pessoas que falam assim: mas eu trabalho, sempre trabalhei na vida, mas eu nunca fui recompensado. Olha o segredo aqui, irmãos. O texto está falando aqui não é só para o trabalhador. Está falando para o trabalhador que é justo. Tem gente que trabalha, mas, irmãos, está faltando ser justo diante de Deus, diante das pessoas. Né? Será que, claro, cada um deve fazer a sua análise? Eu tenho sido justo diante de Deus, diante das pessoas? Porque trabalhar, acredito que todos trabalham. Aí fica aquela indagação: mas como assim eu trabalho e nunca sou recompensado? Aí a questão do versículo aponta para uma justiça. O justo, irmãos, será que estamos sendo justos? Porque há recompensa para quem? O salmista aponta: existe a recompensa para o justo. Né? E não é dúvida, não é uma possibilidade, é uma certeza. É algo, irmãos, convicto.
Se olharmos para esse lado justo, fidelidade, não tem como não lembrar de Daniel. Daniel que permaneceu fiel, tinha um coração excelente, voltado para Deus, e foi honrado publicamente. Daniel foi justo, Daniel foi fiel a Deus. Então as pessoas que praticam a justiça, que fazem conforme o que a palavra de Deus tem mostrado, irmãos, não tem como dar errado, não vai dar errado. Deus vai recompensar. Deus vai abençoar. Coloca a Viva aí, por favor. Vamos terminar lendo aqui na Viva. Diz assim, muda a versão. Então se comentará, de fato, ser justo e obedecer a Deus traz uma grande... Vê a diferença, irmãos? Igual eu estou falando. Trabalhar muitos, e creio que todos trabalham. Mas a diferença é do trabalhador justo, do trabalhador que obedece a Deus. E aí a Bíblia está dizendo, a esse trabalhador justo que obedece a Deus, traz uma grande recompensa, porque há um Deus que julga a terra. Diga novamente para a pessoa que está perto, diga assim, existe recompensa para o trabalhador que é justo, que é fiel. E eu creio, irmãos, que sendo justo, sendo fiel, Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Então você tem que ser fiel, nós temos que ser fiel a Deus. E Deus vê no secreto. Não precisa ficar mostrando para as pessoas que você é justo, é fiel, né? Deus está vendo. Não, você não precisa ficar preocupado que as pessoas vão... Não, Deus está vendo. Deus sabe do que eu estou passando, Deus sabe do que eu estou enfrentando. Vou continuar sendo justo, vou continuar sendo fiel. E Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, irmãos. Vamos falar com Deus nessa hora. Deus abençoe você do YouTube, da internet, compartilhe esse culto. Essa mensagem certamente pode e vai alcançar o coração de outras pessoas. Existe recompensa para o trabalhador justo e fiel. Deus abençoe.